Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos continuar esse segundo vídeo aqui sobre a respeito, de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então, vocês acompanham o primeiro vídeo que está logo aqui abaixo. Você acompanha o primeiro vídeo aqui abaixo, que eu mostro no texto, porque é apenas um resumo. Aqui eu estou apenas fazendo um resumo, porque eu vou trazer um tema completo e mostrando todas as provas para vocês. Bom, vamos começar. Essa coisa de Pentecoste, né? Aconteceu porque vieram os dois homens pastores dos Estados Unidos e criou-se o Pentecoste, que é onde o movimento que você tem que falar em línguas estranhas. Então, é um culto que você tem que falar de línguas estranhas, você tem que pular, você tem que falar em línguas estranhas. Então, eles inventaram, né, essa coisa de você falar em língua no Pentecoste. Então, são homens que contradiz, não compreende realmente o que significa o Pentecoste, né? E muitas pessoas não sabem disso dos irmãos, o que realmente significa Pentecoste, né? Então eu vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia o que realmente significa Pentecoste. Então, o Pentecoste não significa que você vai receber o Espírito Santo. Você vai ser batizado no fogo do Espírito Santo. O Pentecoste não significa que você tem que falar em línguas estranhas, não. Então, eu vou mostrar para você realmente o que significa Pentecoste. Então, esse movimento de Pentecoste, igrejas pentecostal, não julgando todas, tá? Porque existe a igreja pentecostal que não tem essa coisa aí da igreja pentecostal, né, da seita. Porque esses dois homens que vieram dos Estados Unidos para o Brasil e trouxeram esse movimento pentecostal de você ficar ali pulando, tem que falar em língua e que não sei o quê. Okay? Então, assim, as outras igrejas vieram também pegando isso aí. Por isso que eles botaram o nome pentecostal. Então, Pentecoste, não tem nada a ver de você receber o Espírito Santo ou falar em língua, não, ok? Então, vamos, a partir de agora, acompanhar o texto bíblico. Por exemplo, como você está vendo aí na tela, o Francisco Evangelista, né? O católico apostólico, né? Que ele está voltando às suas origens, né? Se você falar do padre da Igreja Católica, ele defende. Se você falar de qualquer religião, ele defende. O Francisco Evangelista, né? Que ele era católico. Mas, na verdade, ele continua e ele está voltando às suas origens. Então, eu tenho um vídeo aqui, que está aqui, né? Está bem lá embaixo, aonde o Francisco Evangelista, que ele é pentecostal, ele fala que se você não falar em língua, você não é de Deus. Se você não falar em línguas estranhas, você não é de Deus. Então, esses falsos pentecostal, esses falsos cristãos aí, servos de Deus, né? Eles são falsos. Como é que ele pode dizer que se eu não falar em línguas estranhas, eu não sou de Deus? Então, você veja, irmão, que essa tradição desses dois pastores que vieram dos Estados Unidos, o Francisco Evangelista vem trazendo esse tipo de doutrina, né, que é chamado fogo estranho, tá? Nós temos o fogo verdadeiro de Deus e nós temos o fogo estranho, que é desses pentecostais do pula-pula e você tem que falar em língua porque é um fogo estranho. São dos espíritos do erro, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui realmente o que significa Pentecoste. Tá bom? Vamos lá. Os irmãos abram suas Bíblias aí, tá bom?
Os irmãos abrem as suas Bíblias aí. Em Levítico 23, tá bom? Abra as suas Bíblias em Levítico 23 e versículo 15, que diz assim, ó. Contarei para vós outro destes dias, imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis novas ofertas de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trarei 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas, que é o dízimo, né? Que é o dízima. De 1 efa de farinha serão levendados, se cozinharão, são primícia ao Senhor. Com o pão ofereceis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novinho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares, e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Ok, amados? Então aqui. Quando cercardes as meses da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas, caídas da vossa cega, para o pobre e para os estrangeiros. Os deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. Então vamos meditar aqui, meus amados irmãos. Então aqui você tem o Pentecoste. Aqui você tem o Pentecoste, ok? Então, o Pentecoste que havia em Israel, que todo mundo vinha, então eles vinham para oferecer, né, o sacrifício a Deus de aroma suave, certo? Então está aqui, ó. 7 cordeiros, né? 7 cordeiros, e você viu o que significa realmente Pentecoste? São sacrifício a Deus de aroma suave ao Senhor, certo? Então aqui significa o Pentecoste. Então não tem nada a ver de receber Espírito Santo, não tem nada a ver de você falar em línguas estranhas, não. Então o Pentecoste realmente verdadeiro está aqui. Então o título está aqui. O título está aqui, né? Deixa eu ver. O título está aqui, ó, para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, viu? Aqui, Levítico 23. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Levítico 23, versículo 15. Aí diz aqui, o título, o Pentecoste. Tá? O Pentecoste. Então a gente vamos aqui, que está marcando aqui Deuteronômio 16, 9 e 12. Vamos aqui para Deuteronômio 16, 9 e 12. Deuteronômio
16, 9 e 12. Aí você tem aqui, olha, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Você tem agora em Deuteronômio 16, versículo 9, que é o Pentecoste. Vamos ler aqui. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás festa da semana ao Senhor. Veja bem, tá? Teu Deus, com oferta voluntárias das tuas mãos, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, os teus filhos, as tuas filhas, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e as viúvas que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás este estatuto e cumprirás. Bom, amados irmãos, aqui você está vendo um Pentecoste, e aqui você já vê mais coisas que surgiram sobre o Pentecoste. Né? Levítico lá, Levítico 23, você vê lá, e aqui nós temos mais coisa que foi acrescentado sobre o Pentecoste. Então aqui você vê que é a festa do Pentecoste. Então na festa do Pentecoste, você tem ofertas voluntárias, né? Segundo o Senhor estava vendo, legado perante o Senhor. Então vamos meditar aqui. Ok? Então a festa do Pentecoste verdadeiro é esta aqui. Não tem a ver de você falar em línguas estranhas, de você receber Espírito Santo, não. A festa do Pentecoste é exatamente o que você está vendo. Aonde o sacerdote oferece, no dia de Pentecoste, oferece um sacrifício a Deus. E depois, lá na frente, você vê mais acréscimo. A festa do Pentecoste agora, você oferece ofertas voluntárias, que é questão de comida, né? Alimentos, para poder distribuir para as viúvas, os pobres. Então, essas pessoas, tanto os estrangeiros, veja bem, tanto os estrangeiros, eles vinham para a festa do Pentecoste e eles traziam ofertas voluntárias para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né? Para as viúvas, para que se alegrem, para que todos comam. Então, aqueles estrangeiros, o povo de Deus que trazia ofertas voluntárias para poder alimentar a todos ali, tanto os pobres como as viúvas. Ok? Esta que é a festa de Pentecostes. Então, se um pentecostal ele quer praticar a festa do Pentecoste, é exatamente, ele faça oferta voluntária para dar para os pobres, às viúvas, a todos que são necessitados. Ok? Pois é. Então, se os pentecostais querem fazer a festa do Pentecoste, praticar a festa do Pentecoste, tem que trazer ofertas voluntárias, fazer ofertas voluntárias. Os pastores têm que fazer ofertas voluntárias, né, da igreja pentecostal. Os pastores da igreja pentecostal, do Pentecoste, eles têm que fazer ofertas voluntárias para dar para os pobres, para todos comerem. Não é só viúvas e pobres, mas para os necessitados. Todos, não só os necessitados, todos ali todos comerem. Essa é a festa do Pentecoste. Então, na festa do Pentecoste, havia também o sacrifício a Deus, de aroma suave que o sacerdote fazia. Então, você veja que houve uma mudança, né, mais acréscimo sobre a festa do Pentecoste. Então, lá em Levítico, ali a festa do Pentecoste começou apenas a oferecer sacrifício de aroma suave a Deus. Já em Deuteronômio já houve mais acréscimo na festa do Pentecoste.
de ofertas voluntárias. Então, o que acontece é que, quando havia a festa de Pentecostes em Israel, todos vinham, estrangeiros, participar da festa. Todos traziam ofertas voluntárias para todo mundo ali comer, como vocês estão vendo aqui. Levítico 16, ou Deuteronômio, né? Deuteronômio 16, que fala aqui, ó, alegar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, o teu servo e a tua serva, né? Que aqui se refere a escravos, né? Estrangeiros, que são os escravos. Que se alega o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas. Então está aqui para vocês. Então, na cidade de Israel, então, todos vinham participar do Pentecoste. Eles traziam oferta voluntária e as viúvas, os pobres, todos se alegravam, todos comiam ali. Então, a festa do Pentecoste não tem nada a ver de Páscoa, né? Da ceia da Páscoa, não. Já é porque existem as 3 festas, né? 3 festas. A festa do Pentecoste, a festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Então, são muito mistérios que os irmãos precisam saber, tá? Então, irmãos, sobre a ceia do Senhor, só podia participar da ceia quem fosse circuncidado. Só podia participar da ceia da Páscoa quem era somente circuncidado. Isso eu vou mostrar para você depois, dentro da Bíblia, ok? Vou trazer as provas, ok? Porque o falso mestre, o Fábio, esse que você está vendo na tela, do canal Caminhando em Verdade, porque na verdade é Caminhando em Mentira. Ele fala que a ceia, a Páscoa só foi para os judeus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Lá em Êxodo, lá a Bíblia já fala que a Páscoa é para os servos, né, os escravos, servos, os escravos que são os estrangeiros, e ali começa a falar. Só que só podia participar da Páscoa, quando Deus dá sobre a Páscoa, em Êxodo, lá dentro do Egito, só podia participar da Páscoa os estranhos, só quem fosse circuncidado, ok? Isso eu vou mostrar para você, tá bom? Então ninguém vem dizer, é mentira. Não, calma. Eu não mostrei ainda a prova. Então jamais você pode dizer que é mentira minha se antes eu não mostrei a prova. Então eu vou mostrar a prova bíblica, ok? Então a ceia não era somente só para os judeus. Não. Então temos que ter cuidado com os falsos mestres, ok? Vamos lá. E quando havia-se mudança de sacerdotes ali no Velho Testamento, né? Depois de Moisés, aí veio Josué, aí fazia-se a mudança de sacerdotes, né? Os filhos de Arão, sacerdotes, morreram, entrou outros sacerdotes. Então havia-se mudanças de lei, né? Havia-se mudança de lei que você vai conhecer depois. Então, ao longo do tempo, os que participavam da Páscoa não precisavam mais ser circuncidados, né? Isso você vai conhecer depois, né? Durante o que eu vou mostrar para você, tá bom? Então, temos que ter cuidado, irmão, com os falsos mestres. Estes homens que estudam várias Bíblias, várias traduções, que eles mesmos não entendem a própria Bíblia, não conhecem os mistérios que está na Bíblia Sagrada. Eles não conhecem, porque vivem perdendo tempo com livros de mitologia grega, livros de várias Bíblias. Vive perdendo tempo com várias Bíblias e pregando heresia. E eles mesmos não conhecem a verdade sobre o tema da ceia, da Páscoa. Eles mesmos não conhecem. Tá bom? Então vamos agora aqui, partir para aqui sobre questão aqui, irmãos, em Mateus, que eu vou repetir para vocês, tá bom? Vou repetir para vocês aqui mais uma vez. Olha só. Eu vos batizo com água para arrependimento,
certo? Então, o batismo de João, ele é do céu e continuou, tá certo? E continuou até os apóstolos, e assim foi, continua até hoje, ok? Vamos lá. Mas aquele que vem depois de mim é poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então eu estou aqui repetindo para os irmãos entenderem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas é todo mundo que tem que ser batizado com o Espírito Santo com fogo? Claro que não, irmão. Não quer dizer que é todo mundo que tem que ser batizado com o Espírito Santo com fogo, tá bom? Então o que acontece? Jesus ele pregava ali na terra, mas a Bíblia diz que ninguém recebeu o Espírito Santo, ninguém recebeu o Espírito Santo, certo? Porque a promessa do Pai, a promessa de Deus, feita no Velho Testamento, iria se cumprir depois da morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, e sobre também ser batizado com fogo, ser batizado com fogo. Então, as pessoas, elas receberam o Espírito Santo. Então, todos aqueles que aceitam Jesus, eles recebem o Espírito Santo, ok? Mas não significa que é todos que vai falar em línguas estranhas, tem que falar em línguas estranhas, né? Então, se Deus quiser que a pessoa, ao mesmo tempo que ela recebe o Espírito Santo, e ao mesmo tempo que ela recebe o Espírito Santo, é batizada pelo Espírito Santo, se Deus quiser que ela fale em línguas estranhas, Deus faz com que a pessoa fale, ok? Então eu tenho muitas provas para mostrar para você, de pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo e ao mesmo tempo falaram em língua estranha. E ao mesmo tempo eles interpretaram. Não precisaram de intérprete, mas eles mesmos interpretaram o que eles estavam profetizando. Eles falaram em línguas estranhas entre ele e Deus, e ao mesmo tempo Deus, ele deu a interpretação. E eles profetizaram. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então você acabou de ver aqui, ok? Então vamos lá. E eu vou provar para vocês aqui. Né? Aqui é apenas um resumo, e depois eu vou trazer o tema completo, certo? Vamos aqui para Atos. Nós vamos aqui para Atos, olha só aqui, ó. Nós vamos aqui para Atos e veja bem. Escuta bem aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo 3, né? Atos 1 e versículo 3, que diz assim, ó. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas e contestáveis. Apareceu-lhe durante 40 dias e falando das coisas com sentimento do reino de Deus, né? Então Jesus, quando foi ressuscitado, ele apareceu e continuou falando do reino de Deus, tá? E o versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele, de mim ouviste, né? Jesus falou para os discípulos, né? Os discípulos ouviram de Jesus. Jesus falou da promessa do Pai, do Espírito Santo que ia descer, certo? Vamos lá. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vos sereis batizado com o Espírito Santo. Aí veja bem, não muitos depois destes dias. Vamos meditar aqui. Então os irmãos já estão vendo aqui, né? Os irmãos já estão vendo aqui, não muitos nesses dias. Então não são todos que vai ser batizado com fogo, tá? Com fogo, não são todos ali que vão ser batizados com fogo. Irmão, é incrível o que eu vou revelar para você.
É incrível, certo? Então, descarte isso aí, que isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio. Que você tem que falar em língua, porque se você não falar em línguas estranhas, você não é de Deus. Então, isso é doutrina de demônio, tá bom? Então, não é todos que vão falar em línguas estranhas, ok? Não é todos, não. É a quem Deus quiser, conforme o Espírito Santo, né, conceder, tá bom? Então, a primeira prova que você já viu, Jesus falando que, né, que vos sereis batizado. E esse batizado aqui é com fogo, ok? Agora, você já é batizado com o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Então, você é selado. Você é batizado com o Espírito Santo. Agora, ser batizado com fogo, com o Espírito Santo, com fogo, é outra coisa, ok? Provas, eu vou mostrar para você tremenda. O que acontece quando uma pessoa ela é batizada com fogo? Porque o mesmo que opera é o mesmo Espírito, tá bom? O mesmo que opera é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que batiza com fogo. Jesus é o Espírito Santo. Jesus mesmo é que batiza a pessoa com o Espírito Santo. Então eu quero já declarar para os irmãos aqui. Existem os dois batismos que eu falei para você. O batismo nas águas. Vocês têm que ter cuidado com os falsos mestres, que diz que o batismo nas águas não existe mais. Eles falam de outro batismo, não sei o quê. Não, não. Cuidado com os falsos mestres, porque o batismo nas águas continuou até os apóstolos e continua até hoje. O batismo nas águas nunca foi abolido. Continuou com os apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus, ok? Vou mostrar a prova depois para você sobre o tema batismo. Pois é, sobre o tema batismo, que vocês vão ver coisas que esses falsos mestres, como Fábio e outros aí, apóstata da fé, da verdade, esconde de vocês, tá bom? Então, os dois batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo com fogo, com fogo. Irmão, o batismo nas águas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Filho, porque Jesus, o corpo humano, o corpo que nasceu na terra humana. Jesus, o corpo humano. Em nome do Filho, ok? E o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né? Quem é a palavra de Deus? É o próprio Verbo que está dentro de Jesus. Então, os três são um. Então, não existe outro Espírito Santo, não, não existe outro, ok? O que existe é dois Espíritos Santos. Deus é o Espírito Santo, Deus é Espírito e Ele é o Espírito Santo. Jesus, o Verbo, né, ele é o Espírito Santo. E agora esse Verbo, que era somente Espírito, ele agora tem um corpo, uma morada, ok? Para vocês entenderem, tá bom? Que não existe trindade de três Deus, três Espíritos Santo, não, tá bom? Vocês foram enganados por aceitas, pela seita de Lutério, junto com Calvino, apesar que alguns Calvino não acreditam em trindade de três Deus, de três Espíritos, não. Agora, tem uns que acreditam, porque há sempre diferença, né? Um calvinista fala diferente desse outro calvinista e aquela bagunça aqui, ok? Tem calvinista mestres, calvinista que acredita no inferno. Já outros não acreditam no inferno, é uma bagunça que eu nunca vi na vida. O meu dever é seguir somente a Bíblia, né? Seguir a Bíblia. Bom, vamos lá, então. Continuar aqui.
Vamos continuar o texto aqui, certo? Depois é que eu vou trazer todo o mistério, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para o versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Respondeu, respondeu Jesus, né? Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos aqui, irmão, meditar. Você acabou de ver aqui? Você acabou de ver? Os discípulos perguntaram, Senhor, será esse dia que vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus falou, não cabe vós saber época, tempo, não. Isso está reservado pelo Pai. Então, a restauração de Israel será, irmão, será na terceira vinda de Cristo. Eu falo terceira vinda para os irmãos entenderem, tá? Para os irmãos entenderem. Eu falo terceira vinda por quê? Porque a promessa da vinda de Cristo, a primeira que aconteceu, em Daniel fala da vinda do Messias, aconteceu a primeira vinda, que Jesus veria, o Messias, ele morreria e ia ressuscitar, ok? Aí nós temos agora a segunda vinda. A segunda vinda, presta atenção, tá? A segunda vinda de Cristo. E todo olho o verá. A segunda vinda de Cristo, que todo olho o verá, vai acontecer o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Pois é. Não existe arrebatamento secreto. A segunda vinda de Cristo, ele vai ressuscitar os seus, e aqueles que ficaram vivos na grande tribulação serão arrebatados pelos anjos até o encontro de Cristo, que vai estar nos ares, para nós ir para o reino, para o céu, para durar 1000 anos, ok? Depois eu vou trazer mais mistérios sobre isso aí. Aí nós temos o quê? Então o que vai acontecer é a primeira ressurreição, nesta segunda vinda de Cristo. Quem não for na primeira ressurreição, a segunda morte terá domínio sobre todas essas pessoas que ficaram. Vocês estão entendendo? Pois é. Escute, os vivos que ficaram, e esses vivos que ficaram são da grande tribulação, vão ser arrebatados. Então, o arrebatamento vai acontecer nessa segunda vinda de Cristo. Seremos arrebatados, tirados da terra para os ares. A terceira vinda é depois do milênio, depois dos 1000 anos, que será o julgamento de todos os mortos, o julgamento de todos que aceitaram a marca da besta, que não vigiaram, aceitaram a marca da besta, vão passar pela grande tribulação, os que aceitaram a marca da besta, e nós vamos estar aqui na grande tribulação. Deus vai preservar os seus. Alguns, Deus vai preservar vivos. Alguns vão passar, né? Vão ser mortos por não negar Jesus, vão ser mortos, mas Deus disse que vai preservar muitos dos vivos, para se cumprir aquela promessa. Os vivos que ficaram na grande tribulação serão transformados, certo? Então não esqueça, a terceira vinda será o juízo final. O juízo final. O diabo, ele vai enganar veja bem, o diabo vai enganar toda a população da terra, nos 4 cantos da terra. Ele vai enganar todos para poder tomar a nova Jerusalém, que vai descer de cima para baixo. O diabo vai enganar mais uma vez a todos que estão na face da terra.
E todas aquelas pessoas, Gog e Magog, veja bem, Gog e Magog, todas as pessoas dos quatro cantos da terra serão iludidas pelo diabo, não vai sobrar ninguém. Então, por isso que, quando se passar o 1000 anos, vai acontecer exatamente o julgamento final, o juízo. Toda aquela multidão que ficaram na terra, nos quatro cantos da terra, vão ser julgados e lançados no lago de fogo. O inferno vai devolver os mortos que estão lá. E as sepulturas, o mar vai devolver os mortos que morreram ali no mar. Os cemitérios vai devolver os mortos que foram enterrados ali. E o inferno vai devolver os mortos que estão lá. Os antigos de Noé, aqueles homens maus que causavam terror na terra, eles estão no inferno e eles vão ser ressuscitados e vai morrer de novo. Espiritualmente, eles vão morrer de novo. Eles vão ser ressuscitados e vai morrer de novo, que se chama segunda morte, que é o lago de fogo. Então, eles morrerão de novo, eles vão ser ressuscitados e agora vai sofrer na pele o lago de fogo para sempre, eternamente, fora da nossa terra. Eles vão estar em um lugar fora da terra. Para nós, essas pessoas não vão existir, vai deixar de existir na terra. Eles vão estar exatamente no lago de fogo que já está pronto. A Bíblia diz que só falta a lenha. E eu vou mostrar para os irmãos depois a prova. O lago de fogo já existe, só falta a lenha, tá certo? Então essas pessoas vão ser banidas da face da terra. Por quê? Porque eles vão ser ressuscitados e vão ser jogados no lago de fogo que já está preparado. Eles vão ficar lá, banidos da face da terra. Eles não vão estar mais aqui na terra. Então, não existe isso que vai sumir, Não. Isso é a seita que fala que eles vão ser aniquilados, vai sumir. Não. De maneira nenhuma. O que essas pessoas vão fazer de trair a Deus, a maldade que eles vão fazer, quem foi que disse que eles vão ser aniquilados, sumir? Não. Eles vão pagar caro pelo que essas pessoas vão fazer com o próprio Deus. Né? Homens maus, homens que fazem maldade terrível, irmãos, com os inocentes. Por isso que o inferno existe. E por isso que vai existir um lago de fogo eterno, para que esses homens sofram as suas maldades terríveis que ele faz com as crianças, matam, sacrificam crianças. Irmão, ok? É eterno, eles vão sofrer eternamente o fogo, o bicho que, tá bom? Esses homens maus, a maldade que eles fizeram na terra, eles vão sofrer eternamente no lago de fogo, tá bom? Vamos continuar aqui o texto. Então, como os irmãos veem aqui, tá bom? Como os irmãos veem aqui, a restauração de Israel, a restauração de Israel. Então, o tempo, a data, o mês, o ano, é só Deus, pertence a Deus, para a restauração de Israel. Okay? Isso não aconteceu de maneira nenhuma. O que os judeus queriam, que Jesus viesse, restaurasse Israel, matasse todos os pecadores, todos os gentios, e eles ficassem, tá entendendo? Não, Jesus não veio para restaurar esse reino dessa forma, que depois eu vou mostrar para os irmãos. Jesus, ele reinou? Claro que ele reinou. Jesus restaurou o reino, mas que reino foi esse que Jesus veio restaurar? Então, para os judeus, Jesus não foi o Messias porque não restaurou Israel. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada para que você não seja enganado por esses, né, falsos judeus que não crêem em Jesus, tá bom? Vamos lá.
E os próprios ateus, como o Fábio, né, o ateu Fábio, ele fala, mas ele tinha que vir para restaurar o reino de Israel, cococó. Né? Depois nós vamos tratar desse assunto aí, porque os judeus, os ateus, eles não cansam de passar vergonha, né? Então, ele disse que Jesus tinha que vir e restaurar o reino de Israel. Né? Tinha que restaurar o reino de Israel. E ele disse que a profecia não se cumpriu. Né? Mas eu vou provar que essa profecia se cumpriu, de Jesus restaurar o reino de Israel. Vou provar para você, tá certo? É interessante o que eu vou mostrar para você, certo? Agora, sobre questão, irmão, de realmente restaurar a terra, restaurar o reino de Israel, a terra mesmo, é na vinda de Cristo, é na vinda de Cristo. De restaurar a terra, nós viver para sempre, sem maldade, é quando Jesus vier na terceira vinda, tá certo? Então, esta restauração de trazer a paz completa, que não vai haver nenhum mal, os pecadores, os ímpios serão destruídos, jogados no lago de fogo, vivos para que sofram eternamente, isso está na mão de Deus. Não tem data, não tem ano, não tem mês, esse dia que Deus vai restaurar realmente a terra, ok? Mas vai haver um falso Messias que vai vir de Israel para restaurar a terra, fazendo promessa que vai restaurar a terra, trazendo paz. Será apenas um engano, porque o único que vai restaurar a terra de uma vez por toda, eternamente, será somente Deus, e não alguém que vai vir de Israel como Messias, que esses falsos judeus de preto estão esperando o seu Messias, o falso Messias, tá bom? Vamos continuar aqui, irmãos, ó. Vem aqui, né? Estenderá as mãos, deixa eu ver aqui. Respondeu, não vos compete conhecer, né? Estenderás a mão a outro, te exigirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que, gente, deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui, eu estava em outro canto. O versículo, né? O versículo 8, aí vem. Mas recebereis poder. Escuta bem, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, né? À vista deles, encobriu-se os olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui, Maria. Então Jesus, ele vai para o céu e promete voltar. E promete voltar com todos os seus exércitos, com todos os seus anjos. Então essa vinda de Cristo, a segunda, ela não aconteceu ainda. Ok? Para poder se cumprir a restauração da terra, né? A restauração de Israel. Vamos aqui, ó. Aí vem aqui. Então, o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, né? Que é Oliveira, que dita daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote,
e Judas, filho de Tiago, todos esses perseveravam unemente. Então aqui os irmãos podem ver que os nossos irmãos apóstolos, eles frequentavam cenáculos, que era, né, um lugar grande. Cenáculo, como hoje nós frequentamos, né, cenáculos, garagem, seja cenáculo, seja o que for. Nós frequentamos, se reunimos com a igreja. Aí ficam esses desigrejados contra aqueles que frequentam o local. Né? Por exemplo, o Fábio, que eu já mostrei para você a foto aí, ele falou que se eu abrir uma garagem, eu vou pregar heresia. Irmão, pelo amor de Deus. Quer dizer que uma pessoa abrir um cenáculo ou uma garagem, seja lá o que for, cenáculo, vai pregar heresia? Irmão, pelo amor de Deus. Sabe, irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Então ele é contra esse falso mestre, Fábio. Ele é contra todos aqueles que abrem um local, seja uma garagem, seja um cenáculo. Então aqui o nosso irmão frequentava, tinha um local, um cenáculo, né, enorme, onde muitos se reuniam. Então aqui não é casa não, tá? Aqui não é uma casa, não, é um cenáculo. Eles tinham um local, né? Vamos dizer uma garagem enorme, né? Um cenáculo enorme. Ok? Depois eu vou mostrar para você mais outro texto bíblico, tá bom? Sobre isso. Então, cai por terra isso aí dele. De dizer que não é para frequentar cenáculo ou local. Os discípulos, os apóstolos, ele frequentava locais. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui, olha só. Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aos irmãos, lê aqui o versículo 15 que vai falar: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, né? Então, 120 pessoas estavam ali no cenáculo. Então, você vai ler todo o contexto aqui, aí vem aqui, ó. Veja bem. No versículo 2, ou capítulo 2, tá? Atos 2. Então, é continuação, tá certo? Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ok? Então, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Vamos continuar o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso. Ó, um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo e lhe concedia que falasse. Está aqui, irmão. Olha só. Ok? Então, eles estavam reunidos, todos, os vamos lá, os 120, né? 120 pessoas, e claro, mais pessoas, que a Bíblia não revela, mas claro, mais pessoas também. Esses todos estavam reunidos no dia de Pentecostes, em Israel, na cidade de Israel. Todos estavam reunidos no Pentecostes, na festa do Pentecostes. Então, o que acontece é que Deus, ele aproveitou exatamente na festa do Pentecostes, que é das ofertas voluntárias para todo mundo comer ali, estrangeiro, né? Os homens de Deus, todo estrangeiro,
tanto os estrangeiros, aí vem viúva, os pobres, levita, todos reunidos, até os estrangeiros que vinham de fora para o Pentecostes, para o Pentecostes. Então, os sacerdotes também faziam sacrifício a Deus no dia de Pentecostes, de aroma suave a Deus, que lhe oferecia o sacrifício dos 7 cordeiros, um cordeiro sem defeito, que já simbolizava o nosso Jesus, o cordeiro sem defeito, a ovelha sem defeito, Jesus, ok? Já simbolizava o próprio Jesus, ali essa festa do Pentecostes, né? Um cordeiro sem defeito. Já simboliza ali o nosso Jesus, né? O cordeiro. Então, estavam todos reunidos ali. Então, vieram os estrangeiros de fora, vieram romanos, vieram pessoas do Egito, vieram pessoas, como está aqui na Bíblia. Vieram todos vários tipos de línguas. Então, Deus aproveitou exatamente nessa festa do Pentecostes. E Deus batizou com fogo, os discípulos. E eles receberam o quê? Dom. Eles foram batizados com o Espírito Santo com fogo. Veja bem, ok? Eles foram batizados com o Espírito Santo com fogo. Não significa que eles são batizados várias vezes com o Espírito Santo, não. É o chamado ser batizado com fogo, que você recebe poder, e são vários dons que a gente vou falar daqui a pouco, tá bom? Os discípulos, os 11 discípulos, pela primeira vez, eles receberam o Espírito Santo. Jesus, ele soprou, receba do Espírito Santo. O que os discípulos receberam veio do próprio Jesus. O quê? Poder. Então Jesus fala, né? Receba, vou mostrar o texto depois, né? No tema sobre esse assunto aqui, ok? Aqui é só resumo. A Jesus soprou, receba do Espírito Santo. O que os discípulos receberam foi do próprio Jesus, do próprio Verbo. Receberam o quê? Poder. Receberam o dom e poder. Certo? Então, quando fala recebeu do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, então vamos tratar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Então, os discípulos, eles receberam o quê? Quando eles foram ali batizados pelo Espírito Santo. Batizado pelo Espírito Santo, certo? Agora, ser batizado com fogo já é, né? Mas ali eu já vejo, tá? Que eu acabo às vezes me atrapalhando, né? Que eu acabo esquecendo, né? Mas naquele exato momento que Jesus assopra nos discípulos, eles já são batizados também com fogo, tá? Com fogo também. Vou mostrar depois no texto, tá bom? Ok? Bom, então, a Bíblia fala, aqui, vamos continuar aqui o texto, tá? Peraí. Primeiro vamos continuar aqui o texto aqui, rapidinho lá. Ora, estavam ali habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então vinha judeus de todas, né, as nações. Aí você vai ler aqui, que os irmãos já conhecem aqui, né? Aí vieram o povo da Frigias, da Pinifilia, é o nome aqui, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações, de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como proselitos, né? Proselitos. Aí vem aqui, hein? Vieram o povo do Egito, romanos, vieram tudo. Tá bom? Aí vem aqui, olha. Aí vejam que o nosso irmão Pedro, ele fala aqui, olha só, veja bem. Olha só o que, deixa eu ver aqui, que a gente fala, Pedro. Veja bem o que Pedro fala. Olha, veja aqui, no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Levantou-se Pedro com os 11.
e erguendo a voz, advertiu neste termo: varões judeus e a todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vide pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima. Bom, irmão, esse texto aqui é muito incrível. Esse texto aqui é muito incrível. Eu vou ler depois todo o contexto aqui no tema, ok? Então, Deus vai derramar do seu espírito. Deus vai batizar com fogo tanto os servos e servas, tanto homens como mulheres. Servas e servos. Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo a quem ele escolher. Então, não são todos que vão ser batizados com fogo, tá certo? Então, ali havia 100 e poucas pessoas que se converteram a Deus. Então, eles se reuniram para orar a Deus, certo? Então, não foram todas aquelas pessoas ali de Deus que foram batizadas com fogo, certo? Então, Deus escolhe, né, quem ele quer. Então, certo? Então, eles foram, veja bem, eles foram batizados, os apóstolos, certo? Pedro, os apóstolos e outros que a Bíblia não menciona, certo? Que a Bíblia não menciona. Então, eles foram batizados pelo Espírito Santo com fogo. Eles foram batizados com fogo. E o que aconteceu quando eles foram batizados com fogo? Eles receberam o dom de falar em outras línguas, as línguas dos homens, de homens para homens. Compreendeu? Exatamente. Então, todas as vezes que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo com fogo, ela pode falar tanto as línguas dos homens estrangeiros, como também ela pode falar a língua estranha entre ela e Deus. Isso eu vou mostrar depois para você, tá? Prova. Vou mostrar a prova para vocês, irmão, dentro da Bíblia. Então não significa que alguém que for ser batizado com o fogo, com o Espírito Santo com fogo, não significa que ela tem que falar em língua. Não. Então, ser batizado com fogo é você receber dom, é você receber poder. Poder para quê? Receber poder para quê? De Deus. Então, eu vou revelar para você no tema, tá? No tema completo sobre esse assunto aqui. Então, não caia na mentira e heresias desses falsos mestres do Fábio Caminhando de Verdade, os calvinistas, e montar assim de gente. Ai, que não existe línguas estranhas, não sei o quê. O que existe é falar a língua dos homens, cococó. Irmão, não caia na lábia desses hereges, apóstatas da fé. São pessoas que não conhecem a Bíblia. Eles não conhecem. Por isso que eu vou mostrar texto bíblico que eles talvez não conheçam. Porque perde tempo de ficar lendo livros de homens. Perde tempo de ficar estudando várias Bíblias, em vez de conhecer a própria Bíblia Sagrada. Ok? Tem alguns que conhecem a verdade, mas eles não falam. É proibido de ele revelar a verdade da Bíblia. Então, por isso que Deus tem os seus sábios para revelar o que eles escondem da Bíblia. Tá bom?
Então, irmão, é o que eu estou falando para você. Ok? Por exemplo, eu falo a língua portuguesa. Eu falo a língua portuguesa. Aí eu vou falar com Deus falando chinês ou falando inglês? Claro que não. Deus entende a minha língua na minha própria língua. Então, se eu for orar ou pregar o evangelho para o meu povo da mesma língua, né? Se eu for orar a Deus, eu não preciso usar a língua chinesa, falar inglês, falar aramaico. Não, de maneira nenhuma. Eu vou falar com a minha própria língua portuguesa, falar com a minha própria língua. Então, por que aqueles homens, por que aqueles gentios, veja bem, aqueles gentios, eles falaram em outra língua, em outra língua. O caso de Atos é uma coisa. Ali foi línguas de homens, falando de homens para homens. Mas o que acontece lá na frente com os gentios, não é eles falando de homem para homem, não. Ok? Por isso, irmão, pelo amor de Deus, vocês têm que estudar a Bíblia Sagrada. Então, sob o poder de Deus, como eu já falei para você no primeiro vídeo aqui abaixo, eu mesmo senti o poder de Deus. Fui batizado com fogo. Agora, não é todos que vai falar em língua, não. Então, cai por terra essa seita pentecostal que diz que você tem que falar em língua. Quando é batizado com fogo, você tem que falar em língua. Cai por terra isso aí. Não é todos que tem que falar em línguas estranhas, não. Certo? Não é todos. Então, se tiver 10 pessoas, vou dar um exemplo aqui, né? Se tiver 15 pessoas que são da língua portuguesa, entre, né, os que são americanos, então, Deus vai batizar com fogo apenas 10 pessoas para poder falar nas línguas, né, dos americanos, né, aquela língua lá dos Estados Unidos. Então, essa pessoa que nunca falou a língua do povo dos Estados Unidos, ela vai receber o dom dela falar a língua dos americanos para poder pregar, entendeu? Tudo é conforme Deus. Então, não é todos naquele dia. Então, já estou aqui mostrando para os irmãos que não é todos naqueles dias. Então, no Pentecoste, não foram todos que falaram em línguas estranhas dos homens, não. Ok? Então, está aqui a prova para vocês. Então, não é todos que têm que falar em língua estranha, não. Certo? Seja a língua dos homens, seja a língua entre você e Deus. Não é todos que têm que falar em línguas estranhas entre você e Deus. Não é todos, não. É quando Deus ele age. Quando Deus escolhe alguém. E quando alguém fala língua estranha entre ele e Deus, ele ao mesmo tempo, ele dá a interpretação para a pessoa poder trazer a edificação para a igreja. Então, ali não precisou de intérprete. Não precisou de intérprete, não. Agora, quando alguém vem de outro país pregar em nossa igreja, tem que trazer um intérprete. Tem que trazer um intérprete. Agora, se na nossa igreja tem alguém que estudou as línguas, né, estranhas, aí nós já temos um intérprete dentro da nossa igreja, ok? Agora, se não tem intérprete na nossa igreja que interprete uma língua estranha de fora dos homens, então eles têm que trazer um intérprete. Aqueles homens da língua estranha, eles têm que trazer um intérprete para poder interpretar para nós, ok? Então, quando alguém fala em línguas estranhas, profetizando, línguas estranhas entre ele e Deus ao mesmo tempo ele dá a interpretação e a pessoa ela edifica a igreja, ela vai trazer a interpretação daquela língua
que ele está falando entre ele e Deus, né? A profecia. Eu vou trazer o mistério mais depois para você, ok? Então, aqueles homens que foram batizados com o fogo, eles não precisaram de intérprete, não. Eles interpretaram ao mesmo tempo. Eles falaram em línguas estranhas entre ele e Deus, e ao mesmo tempo ele trouxe a edificação. Interpretaram. É incrível, irmão, o que eu vou mostrar para você dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada, que é dificilmente os hereges mostrar para você, porque eles escondem, ok? Então, irmãos, o que eu quero falar para os irmãos, como eu já falei, batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo nas águas. Continuou e continua até hoje. Nunca foi abolido. Depois da morte de Cristo e ressurreição, o batismo nas águas continuou. Eu vou mostrar para você. Então, tenha cuidado com os falsos mestres. Pois é. E o batismo em nome de Jesus, né? Ô, Roberto, irmão Roberto, como assim batizar em nome de Jesus? Aí as pessoas, irmãos, os falsos mestres que tem por aí, os hereges, os joios, né? Vou botar joio. Os joios e aqueles apóstolos da fé que saíram, aí eles dizem que há uma contradição, Um fala que é para batizar em nome de Jesus, o outro fala que é para batizar em nome do Pai, do Filho. Aí eles cometem um grande suicídio, pregando doutrina de demônio, sem compreender nada da Bíblia Sagrada. Deus não dá sabedoria aos incrédulos, aos insensatos, não. Deus jamais dá sabedoria. Ele nunca vai poder compreender o texto bíblico. Então, o batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo com fogo é em nome de Jesus. Vocês compreenderam? E quem batiza é o próprio Jesus, é o próprio Verbo, né? É o próprio Espírito Santo, o Verbo. Ok? Pois é. Então, o batismo em nome de Jesus é o batismo com fogo. Ok? E o próprio Jesus, ele batizou os seus discípulos com fogo. Que eu vou mostrar para você como foi exatamente que eles foram batizados com fogo, já com fogo, ok? Então ali, eles não falaram em línguas estranhas, não. Então, já o batismo que eles tiveram em Pentecoste, né? Pedro, todos aqueles discípulos ali, em Pentecoste, eles foram batizados com fogo, mais uma vez. Só que dessa vez, eles falaram em idiomas. Eles receberam um dom para falar idiomas, em outras línguas estranhas do povo. Ok? Vocês deram para entender? O batismo que existe, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, existe o batismo. Quando você recebe Jesus, você recebe o batismo. Você recebe o Espírito Santo. Ele vem fazer morada em você. Então, irmão, para a promessa de Joel se cumprir no Novo Testamento, o que aconteceu no Pentecoste é a profecia de Joel. O que aconteceu no Pentecoste é a profecia de Joel. E para a profecia de Joel, prometida por Deus, por isso que Jesus ele sempre falava, a promessa do Pai de enviar, veja bem, a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo, a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo, né? Então, quando fala-se que eles receberam o Espírito Santo, é sobre questões do poder. O que eles receberam quando foram cheios do Espírito Santo? É sobre questões de dons, poder. Quando você recebe dom de Deus, você recebe poder da parte de Deus. Eu vou explicar depois esse poder, né? Como é esse poder? Que eu não vou revelar agora, tá? Vou deixar para o tema.
Então, quando você recebe poder da parte de Deus, é que você está recebendo o próprio Espírito Santo. Deram para entender? Pois é. O que os discípulos, os 11, receberam antes de Jesus subir para o céu, foi do próprio Espírito Santo, que é Jesus, que é o Verbo encarnado no corpo. Então, eles receberam do próprio Espírito Santo, receberam autoridade, que eu vou mostrar depois para você. Você está entendendo? Então, não existe outro Espírito Santo, não. Então, aquela promessa que está em Joel, de Deus enviar o Espírito Santo, é em questão exatamente para se cumprir. Eles falarão em outras línguas estranhas, eles terão visões, terão sonho. Ok? Então, isso só se cumpriria, essa promessa de Joel, depois que Jesus subisse ao céu. Então, naquele momento que Jesus estava na terra, o próprio Verbo, o Espírito Santo na terra, nenhum daqueles receberam o Espírito Santo, que é exatamente poder, o poder, receber poder, sabe? Que você vai ter mais mistério do que eu vou revelar para vocês, tá bom? Então tá aqui, irmão. Então, são todos apóstatas da fé, apóstatas da verdade da Bíblia. São hereges, pessoas que querem contradizer o próprio texto bíblico, tá? Então, ser batizado com fogo é você receber dons, é você receber poder da parte de Deus. Esse poder para quê? Mas tudo vem da parte de Deus. É Deus que vai fazer através de você. Nós por si mesmos, não temos poder para curar ninguém, para levantar mortos ou curar ninguém, não. Tudo é da vontade de Deus que Ele nos usa, tá bom? Então Deus nos dá o poder e quem vai fazer é o próprio Deus. Nós temos que esperar a vontade de Deus. De nós mesmos nós não podemos sair por aí, nós não podemos sair por aí querendo ressuscitar os mortos, sair por aí chamando pessoas para ser curada, não. Tudo vem na vontade de Deus. Quando Deus usa um homem, quando ele for para fazer esta obra, ela vai ser realizada. Quando Deus usar um homem para ressuscitar um morto, com certeza ele vai ser ressuscitado. Então, agora, não é como os ateus querem que a gente faça, que é para nós sair por aí ressuscitando os mortos. Irmão, pelo amor de Deus, não existe isso na Bíblia, que é para nós sair por aí. Não, não. Tudo é na vontade de Deus, quando Deus usa. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Não é para nós sair por aí ressuscitando morto. Não, 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 não. Vou mostrar dentro da Bíblia. Tá? Vou mostrar depois dentro da Bíblia. Tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a vocês e não perca o tema completo, que eu vou trazer toda a revelação. Nós vamos ler todos os contextos ali, que falta aqui em Atos. Vamos ler todo o contexto ali, que tem algo muito importante aqui em Atos. Em Atos. Para os ateus, tem algo importante aqui em Atos. E você vai acompanhar vários textos bíblicos. A prova que realmente existe a língua estranha. É entre você e Deus. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, tá, irmão? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu não tenho lembrança. Eu não tenho lembrança aqui. Mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se é em Romanos. Vamos ver se é em Timóteo. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é em Coríntios aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho para ver se eu encontro aqui, viu? Deixa eu ver aqui se é em Coríntios. Deixa eu ver aqui se é em Gálatas.
Deixa eu ver se é em Gálatas. Também não é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui em Efésios. Também não é. Deixa eu ver aqui em Filipenses. Também não é. Bom, não estou encontrando aqui, né? Eu não estou encontrando aqui, né? Mas eu vou trazer o tema, o texto aonde diz que é entre o homem e Deus. Ó, entre o homem e Deus. Agora, quando é entre um homem e homem, é o que aconteceu no Pentecostes. Então você veja a diferença, é entre você e Deus. O homem não entende, tá? Então, você vai ver muitas provas bíblicas que eu vou mostrar para você, que realmente existe a língua estranha, que é entre você e Deus. E Deus, ao mesmo tempo, se quiser dar a interpretação, você vai passar a interpretar, edificar a igreja, né? Algo que Deus está dando ali, aí você passa para a igreja, para a edificação da igreja. Tá bom, irmão? Então, meus amados irmãos, o que aconteceu em Atos é a promessa de Joel que já se cumpriu. E ela continua ainda a se cumprir, porque Deus fala que é entre os servos e servas. Não era apenas só para os apóstolos, somente para os apóstolos, mas Deus continuará a batizar a quem Ele quer. Deus continuará a batizar. Então, pessoas como crianças que você tem na Bíblia, como crianças, elas estão tendo sonho sobre o céu, sobre a vinda de Cristo. Nós temos idosos que têm sonho, tem visão sobre a volta de Cristo, né? Ali falando, né? Só não pode falar da volta de Cristo diferente da Bíblia, senão será engano, heresia. Então eles falam da volta de Cristo, né? Que viu o céu aberto e Jesus apareceu. Isso está de acordo com a Bíblia. Então tem que falar de acordo com a Bíblia. As visões sobre a vinda de Cristo, sobre lei, sobre sábado. Quem trouxer outros ensinamentos diferentes da Bíblia, dessas visões ou sonhos, não acredite. Não acredite, ok? Bom, irmão, então o que aconteceu, que a gente vamos estudar esse tema também completo, que é junto, né? O que aconteceu em Coríntios é sobre a língua estranha. E vai falar para que se cumpra o que foi dito, que eu acabei até esquecendo, né? O que foi dito pelo profeta, né? Lá no Velho Testamento. O que acontece em Coríntio, aquela língua estranha que teve ali, é para se cumprir o que foi dito pelo profeta lá no Velho Testamento. Que eu até esqueci o nome dele, né? Eu esqueci o nome dele. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, eu me esqueci. Ok? Então ali, o que estava acontecendo também em Coríntio, aquela língua estranha, não era língua entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, não, aquela língua que nós conhecemos assim, né? Vou falar assim para nós, né? Língua dos anjos. Aqueles homens não estavam falando língua dos anjos, não. Então tudo isso eu vou revelar para você completo. O que está havendo ali em Coríntio? O que está havendo ali em Coríntio? Que o povo não estava entendendo, já estava. Bom, vamos deixar para o tema que eu vou trazer para vocês, tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e permaneçam firmes na Bíblia Sagrada. Os remanescentes, eles serão como os apóstolos. Eles eram firmados na palavra de Deus. Eles examinavam escritura com escritura. Eles eram firmados na verdade
da Bíblia, das Escrituras, eles eram firmados, certo? Então nós temos que se firmar na verdade da Bíblia, nada de outros ensinos, de outros evangelhos, outros ensinos, não. Se alguém tiver de pregar, de ensinar, que ensine somente o que está escrito, né? E ponto final. Caso contrário, é anatemas. Os homens que ensinam outros evangelhos, da qual não está na Bíblia, são amaldiçoados, são anatemas. E ponto final, irmão. Então, irmão, não sejam apanhados, né, pela maldição. Não seja anatema, amaldiçoado, não. Não acreditem em outros evangelhos, outros ensinamentos, não. Você descarta e tenha como herege. O que você tem que ensinar é o que diz a Santa Escritura. O apóstolo Paulo fala, fale somente o que está escrito. Acabou, irmão. Acabou. Os remanescentes verdadeiros são esses, que vão seguir, nunca vão se apartar, nunca vai se apartar deste livro, nunca vai se apartar deste livro aqui, a Bíblia Sagrada. E ponto final, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.